Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026. Primeiro vídeo aula de 2026, aqui do meu e do seu canal da manutenção em eletrodoméstico, pessoal. Que seja um 2026 abençoado para você e todos os seus familiares. Que Deus possa abençoar cada inscrito, cada pessoa que curtir esse vídeo aí, que assistir esse vídeo, que vir a se inscrever aí no canal da manutenção em eletrodoméstico. Que Deus possa abençoar poderosamente aí a sua vida e de seus familiares, o seu comércio, a sua renda, a sua casa, tá bom, pessoal? Muita saúde e paz aí em 2026, realizações, para que a gente possa estarmos aí de pé, batalhando todo dia, né, pessoal? Lutando todo dia para cumprirmos aí o nosso dever cumprido juntamente com a nossa família, tá certo, pessoal? Então, vamos ao que interessa, né? Esse primeiro vídeo de 2026, né? Eu quero dedicar ele aqui a um inscrito aí do canal, certo, pessoal? Que ele pediu, né? Ele pediu aí no ano passado, né? Pediu aí no ano passado, 2025. Ele pediu para mim fazer um vídeo aí demonstrando a ele, né? Quais os possíveis problemas, né? E a solução, né? De um ventilador que, né? Ao conectar ele, ao alimentar ele aí na tensão elétrica, ao colocar ele na tomada, esse ventilador ele começa a girar no sentido horário, por exemplo. Ele começa a girar no sentido horário. Eu paro esse ventilador com as minhas mãos e eu giro ele no sentido anti-horário. Ele continua funcionando da mesma forma, né? Então, isso é um defeito, né, corriqueiro em muitos ventiladores, que ele está girando aí no sentido horário em uma velocidade aí até baixa. Você consegue segurar ele, travar ele aqui com as mãos, porque ele não ganha velocidade, mesmo estando na primeira ou terceira velocidade, que é como se fosse a primeira. Ele não tem velocidade, você segura ele aqui, ele girando, você segura e você gira para o outro lado, ó, e ele continua trabalhando na mesma velocidade para o outro lado. Ou seja, esse motor ele está sem, ele não está polarizado, né? Esse motor ele está aí com falta de polarização de um local certo, né? De uma direção certa para o mesmo. Então, quais são esses possíveis problemas, né? E a solução, né? De antemão, já quero dizer a você que esse defeito do ventilador girar para os dois lados, da maneira que eu coloco ele com as minhas mãos, ele pode ter conserto ou não, pessoal, né? Esse ou não está entre aspas, porque na verdade tem conserto também, tá bom? Não tem conserto de imediato se você não trabalha com rebobinamento, pessoal. Então, o segredo é rebobinamento do motor, né? Se você já é um técnico experiente, se você já tem a sua oficina de consertar eletrodoméstico já bem antiga no mercado, e você tem esse maquinário que custa um pouco alto, a aquisição desse maquinário tem um valorzinho aí um pouco alto para você estar comprando esse maquinário que rebobina motores. Se você já tem na sua oficina, já é uma oficina mais tempo no mercado aí, e já tem esse maquinário, você sabe que se torna mais fácil para você, porque você, ao pegar um ventilador com esse problema, girando para os dois lados, você não conseguiu, né, consertar ele da maneira dos defeitos que eu vou explicar agora aqui nessa videoaula. Então você já vai direto para o rebobinamento. Você vai tirar todo esse cobre da bobina e vai colocar um cobre novo, vai rebobinar e vai polarizar novamente essa bobina e ela vai girar para o lado horário, que é o lado certo, né? O ventilador funcionar da forma correta.
Tá certo, pessoal? Então, de antemão, já quero dizer isso, que tem conserto, os defeitos eu vou mostrar agora, a pedido aí do inscrito do canal, e não tem conserto, entre aspas, se você não tiver aí a máquina para fazer rebobinamento de motores, tá certo? Se tiver a máquina, já for uma pessoa há mais tempo aí no mercado e tiver essa máquina, você vai e tiver a experiência de rebobinagem de motor, você vai solucionar esse problema rebobinando o motor, tá certo? Mas vamos dizer que o problema não é de rebobinagem, vamos dizer que a bobina do motor não está 100% condenada, né? Não vai precisar de rebobinar. Quais são os possíveis defeitos que vai acontecer aí, que pode acontecer, que vai fazer com que esse ventilador gire para os dois lados com as minhas mãos, né? Usando aí as mãos, né? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar aqui, ó, né? Eu estou aqui, ó, nas minhas mãos eu estou com uma bobina de um ventilador, certo? Essa bobina desse ventilador, pela largura do seu estator, ó, pela largura do estator, já podemos observar que é um ventilador que tem uma potência bem elevada, tá certo? Eu já tenho isso aí em outros vídeos, já dei outras videoaulas aí no canal, se você procurar, que eu falo sobre a potência do motor do ventilador. Quanto maior o estator, ou quanto mais largo e maior for esse estator aqui, ó, o estator, mais potente esse motor se faz, tá certo? Quanto mais estreito for aqui, ó, a metade desse estator, certo? Quanto mais estreito ele for e menor, menos potente esse ventilador se faz. Nesse caso aqui, ó, pelo tamanho desse estator, dessa bobina, e pela largura desse estator, aqui é um estator de um ventilador de aproximadamente 140 watts de potência, tá certo? Esse ventilador aqui, ele tem aproximadamente 140 watts de potência. Se fosse aqui a metade, esse estator fosse aqui a metade, ó, ao meio aqui, só a metade, possivelmente essa bobina fosse de um ventilador aí de aproximadamente 55 a 60 watts de potência, tá certo, pessoal? Mas vamos para o problema em questão. Meu ventilador, de repente, está rodando fraco e com as minhas mãos eu coloco ele para girar para os dois lados. Primeiro problema que pode estar acontecendo neste ventilador. Vamos ver aqui a bobina. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui esse filamento de cobre, ó. Aproximadamente aí, ó, né, da espessura de um cabelo humano. Olha aí, ó. Da espessura de um cabelo humano, ó. Olha aí, se não for até mais fino do que um cabelo humano. Olha aí, ó. Se você está conseguindo ver daí, eu vou colocar aqui a mão no meio, ó. Pronto, para você ter uma visão melhor. Você está vendo esses filamentos, ó, de cobre que sai da bobina? Esses fios de cobre que saem do enrolamento da bobina, certo? Das bobinas auxiliares, essas aqui da cor mais amarelada aqui, ó, e as bobinas de trabalho, certo? As bobinas auxiliares aqui e as bobinas de trabalho. Então, aqui são os terminais dessas bobinas, esses filamentos de cobre aí da espessura de um cabelo humano, tá certo? Então, cada fio de cobre, cada filamento desse, ele está dividido aqui, ó, né? Ele está dividido aqui uma parte para cá, certo? Ele está dividido uma parte para cá e outra parte para cá, ou seja, começo da bobina e final da bobina. Esses que estão para cá são o começo da bobina e esses que estão para cá é o final, as pontas finais dessa bobina. Então, eles são interligados aqui. Um aqui fica ligado
no capacitor, nesse capacitor. Fica ligado. Um fica aqui, fazendo fechamento, com o outro daqui. E aí, os demais, eles formam ligações de um com o outro daqui, fazendo assim os fechamentos das bobinas e conectado no chicote. O chicote é nada mais, nada menos que esse cabo aqui, um cabo aqui que pode ser preto ou cinza ou branco. Esse cabo chamado chicote, ele pode ser coberto com esse material preto, cinza ou branco. Dentro dele passa esses 4 fios em colorações diferentes, de modelo para modelo de ventilador. Essa coloração pode mudar. Nesse caso desse chicote, é de um ventilador que tem um cabinho aqui dentro, ó, é conhecido como cabinho preto, é uma velocidade. Azul aqui, ó, azul é outra aqui, ó, azul é outra velocidade. O branco também é outra velocidade e o vermelho, aqui, ó, esse cabinho vermelho, ele nada mais, nada é que a entrada de alimentação que vai para esse fusível térmico. E esse fusível térmico, a outra extremidade dele é conectado também no capacitor, pois o capacitor ele tem 2 fios, um fica no final de uma bobina, do fechamento de uma bobina, o outro fica aqui no capacitor, ó, conectado aqui, ó, ao fusível, e daqui também sai outro filamento da bobina, desses filamentos aqui de cobre, que também é conectado aqui junto com o cabo aqui, ó, com o cabo que vai aqui para o capacitor, tudo junto aqui, para fazer esse fechamento. Então, onde eu quero chegar com isso, pessoal, nessa videoaula? O primeiro problema que pode estar acontecendo no ventilador, quando ele perde a velocidade e gira para os dois lados, primeiro, nós vamos começar pelo capacitor. Esse capacitor, ele já pode estar com a sua capacitância perdida, certo? Ele pode não ter mais, certo, condições eletrônicas para suportar, para fazer o seu trabalho, certo? Então ele já pode estar danificado, ele já pode ter perdido a sua capacitância. Daí o ventilador começa a rodar fraco, chegando ao ponto que quando esse capacitor não funcionar mais, não tiver mais o poder de fazer o seu trabalho, esse ventilador ele vai começar a girar para os dois lados. Aí você pode estar trocando esse capacitor, substituindo aí por um novo, com o mesmo valor de capacitância, 5% a mais ou 5% a menos, certo? E aí esse ventilador voltar a girar para o lado horário, que é o lado certo, e daí você solucionar o problema aí do teu cliente quanto a questão do motor estar girando para os dois lados sem velocidade. Primeiro problema pode ser aí o capacitor que já não esteja mais fazendo aí a sua função, certo? Tendo aí a sua capacitância. Então você aí troca o capacitor, o ventilador ganha velocidade e começa a girar para o lado certo. Segundo problema que pode estar acontecendo, sendo aí o causador desse defeito no teu ventilador, pode ser também esses cabos, ó, esses cabos de velocidade, eles podem, certo? Eles podem, principalmente os que estão conectados ao capacitor, principalmente os cabos que estão conectados ao capacitor, tanto esse aqui, ó, que sai do fusível, como o outro que sai aqui, ó, como
o filamento de cobre aqui, ó, que sai da bobina aqui, ó, para o capacitor, certo? Sai esse filamento de cobre, daqui o capacitor, e o filamento de cobre que sai aqui da bobina para o capacitor. Acontece muito, pessoal, acontece muito, você aí, certo? Que é eletromecânico. Deixa eu baixar aqui mais um pouco, para termos aqui uma compreensão. Opa, deixa eu dar aqui uma organizadazinha aqui, pessoal, no aparelho, né? Acontece muito, pessoal, de aqui dentro, ó, do fechamento, né? Aqui dentro do fechamento, aqui, ó, esse fio de cobre ou de alumínio, ele é soldado aqui, ó. Eles são soldados, né? Aqui na perninha, ó, do capacitor, são soldados aqui, ó, certo? Acontece muito nessa emenda aqui, por baixo daquela proteção, certo? Por baixo daquela proteção, acontece muito desse cabinho aqui já está partido. Ele está partido aqui dentro, por baixo da proteção. Tá certo, pessoal? Acontece muito. Acontece muito dele estar partido por baixo da proteção. Então, o que você vai fazer aqui na emenda? Da emenda aqui do fio aqui, ó, do cabinho do capacitor com os fios da bobina aqui do fechamento. Você vai tirar aquela proteção daqui, ó, que envolve, certo? Aquela proteçãozinha aqui, né? Você vai tirar ela fora. Pode tirar ela, pode pegar um alicate, uma faquinha aí bem amoladinha aí, ó, um estilete, desencapar, tirar fora a proteção. E você vai fazer uma análise nesse fio de cobre com a emenda, com o estanho, com a solda, com o fio do capacitor. Nas duas extremidades do capacitor, nos dois fios, você vai olhar, corrigir se esse fio não está solto, se esse fio de cobre não está apartado aí, ó, do fio do capacitor, porque são dois. São dois. Em cada velocidade são dois fios. Aqui no capacitor são dois. Em um lado do capacitor são dois fios de cobre aqui. Em cada fio de velocidade colorido do chicote também são dois fios de cobre. No outro lado que tem aqui o fusível, é só um fio de cobre nele e o cabinho do capacitor. Então você vai corrigir com as mãos leves, você vai tirando com o alicate a proteção aqui das extremidades do fechamento, vai desencapando e vai corrigindo se esses cabinhos aqui, ó, não estão soltos aqui, ó, não estão apartados. Isso acontece muito, porque essa área aqui do fechamento da bobina, essa área aqui, ó, de emenda do cabo com os filamentos de cobre da bobina, essa área ela esquenta muito, a temperatura é muito alta aqui. E acontece desses cabos apartados aqui de dentro. E aí o ventilador fica desnorteado, fica sem polarização, fica girando para os dois lados. Então você tem que corrigir passo a passo essas emendas que estão encapadas aqui. Quando elas não estão apartadas logo de uma vez, elas estão cobertas por um material de uma cor esverdeada ou uma cor azulada, um material chamado de zinabre. O zinabre é uma oxidação, é uma espécie de ferrugem do cobre. Assim como o ferro possui a sua oxidação, a sua ferrugem no tom avermelhado, assim também acontece com o cobre, gente. O alumínio também. Muitas pessoas diz por aí, pessoas leigas que não entendem, até sorri quando a pessoa fala, olha, o alumínio está enferrujando, o cobre está enferrujando. Então a pessoa leiga, ela começa a sorrir até debochar daquela pessoa. Porque ela só tem noção que o único material, o único elemento mineral que enferruja é o ferro. Então, quero já dizer para você que não é só o ferro que enferruja, pessoal.
certo? Não é só o ferro que oxida, o alumínio também enferruja, oxida. O cobre também enferruja, oxida. Só que essa oxidação, essa ferrugem do cobre e do alumínio, certo? A gente não chama nem de ferrugem, é chamado de zinabre, certo? A oxidação do alumínio e do ferro é chamado zinabre, certo? Diferente a oxidação do alumínio e do cobre é chamado de zinabre. É uma camada branca que forma, ou verde, ou azul, que forma aqui em cima do cobre, ou em cima do alumínio. E essa camada, ela não permite que exista contato. Exista contato de um fio com o outro. Essa ferrugem do cobre e do alumínio, chamada zinabre, ela não permite a passagem de corrente. E aí o que acontece? Se você não corrigir, tirar ali, limpar e refazer a soldagem com estanho, o que vai acontecer? Pode acontecer com um som, que não está saindo som nas caixas, não está tendo som, não está tendo áudio. Pode acontecer que o zinabre esteja corroendo as partes de alumínio, de cobre dentro desse aparelho de som. Pode acontecer com um televisor de LED. A imagem está distorcida, a imagem está começando a aparecer riscas, e às vezes não é nem a placa TECOM, às vezes é só sujeira no terminal dos cabos flat, é só oxidação, zinabre, a ferrugem do cobre. E esse televisor começa a falhar a imagem, você vai gastar rios de dinheiro pensando que queimou uma placa, queimou uma peça importante, um componente importante, às vezes é só sujeira. A pessoa é leiga, não conhece. Às vezes ali o técnico faz apenas uma limpeza com álcool, um álcool especial para isso, um álcool isopropílico, e aí limpa, tira a ferrugem do cobre, do alumínio, tira o zinabre, e aí acontece de tudo voltar a funcionar normalmente. Da mesma forma, pessoal, é com o ventilador. Se tiver acontecendo esse má contato dos filamentos de cobre, tiver aqui com zinabre ou apartado aqui, então a primeira coisa que vai acontecer é não ter passagem de corrente para as bobinas. Então a bobina, o campo magnético que tem aqui dentro, ó, vai deixar de existir. Como é para ser polarizado? A polarização do campo magnético aqui, pessoal, vai falhar. E o que vai acontecer? Esse ventilador ele vai ficar assim, ó, girando para um lado, você para ele com as mãos e gira ele para o outro, ele começa a trabalhar para o outro lado, e assim vai. O que pode acontecer com esse ventilador? Ele vai queimar? Ele vai explodir? Ele vai causar princípio de incêndio? Não, não vai acontecer nada disso. Apenas é um ventilador que não tem força, é um ventilador que está com defeito e não está polarizado. A sua rotação, o seu trabalho não está certo. Não vai acontecer nada demais com esse ventilador. Não vai incendiar, não vai acontecer nada demais. Só não vai ser um ventilador que vai funcionar como é para ser na casa do seu cliente ou na sua casa, né? Uma hora você vai colocar ele na tomada, nem girar mais ele vai girar, ele vai ficar só vibrando, fazendo um barulho dentro do motor. Aí você vai lá com a mão e dá um torque nele e ele vai começar a funcionar para qualquer lado que você colocar. Então esse defeito ele tem que ser corrigido. E a pessoa que está começando a trabalhar com isso, nessa videoaula eu quero que você vá direto nesse sintoma. Não condene a bobina do ventilador do teu cliente, certo? Antes de fazer todo esse diagnóstico. Vê se é o capacitor que já não está mais funcionando adequadamente. Se o capacitor estiver bom, tira aqui na bobina, no fechamento, tira ali, desfaz todo esse fechamento aqui com cuidado para não quebrar muito cabo aqui, para não chegar a quebrar esses cabos. Tira com cuidado com um alicatezinho, desencapa, tira toda a proteção com um estiletezinho ali e vai procurando na pontinha aqui, ó, na emenda, se não tem nenhum cabinho desse aqui, ó, com zinabre, enferrujado, né? Com zinabre do alumínio e do cobre, dando má contato. Se tiver, você limpa com álcool isopropílico e passa mais uma camadazinha de estanho de solda em cima, com ferrinho de solda e estanho.
para voltar a ter contato. E se tiver solto, você vai procurar soldar novamente e você vai ver que o ventilador vai estar rodando 100%, você vai estar solucionando. Terceiro problema, o primeiro é do capacitor, o segundo é desses cabos estar com zinabre ou solto. Terceiro problema, pode acontecer desses filamentos de cobre aqui, ó, arrebentar na própria bobina. Não ser aqui nas emendas, mas ser na própria bobina. Então vamos lá, agora começa esse terceiro problema, agora já um pouco mais complicado para você que está começando agora. Para quem tem tempo já na profissão, pode chegar aí e resolver esse problema. Mas para você que está começando agora, se ele quebrar aqui na parte externa da bobina ou aqui na parte de dentro, na parte interna aqui, ó, se quebrar, se apartar esse filamento, se apartar aqui na parte interna ou externa, na parte externa da bobina ou interna, de um lado ou do outro, aqui ou aqui. Se um cabo desse apartar aqui no meio, numa condição que é favorável para você estar fazendo a emenda desse filamento novamente, você vai pegar e vai tentar tirar aqui, ó, esse enrolamento, essa linha aqui, ó, essa linha, esse cordão, ó, esse cordão, essa malha aqui, esse cordão de enrolamento, você vai estar tentando tirar, só vai tentar e vai tirar se for possível. Se ele for muito velho, se ele tiver muito colado aqui, se ele tiver muito colado na bobina, você não vai dar sequência, não vai continuar tentando, tá certo? Você vai pegar uma faquinha fina, bem amolada, e você vai tentar, eu vou, só um instantinho aqui, eu vou pegar aqui uma faquinha. Pronto aqui, pessoal. Ó, se esse, como eu estava falando, apartar aqui, né, aqui por fora, apartar aqui por fora em algum lugar aqui, ou por dentro, que tenha condição de você estar fazendo a emenda, você vai tentar com calma, com uma faquinha assim, ó, bem amolada, da pontinha bem fina, você vai tentar com calma, aqui, ó, cortar esse cordão aqui, ó, esse cordão de segurança, esse cordão que trava o cobre, que trava a bobina. Você vai com calma tentar colocar a faca aqui por baixo, ó, e tentar cortar ele com calma, ó, como eu estou fazendo aqui, ó. Nessa posição, nunca aqui, ó, enfiando a faca na bobina, porque você vai danificar mais a bobina. Porque se a ponta da faquinha aqui, ó, entrar na bobina com força, ela vai cortar, ela vai desencapar o cobre. Aqui tem uma camada de esmalte que não pode ser desencapada para não fechar curto. Então, você não pode trabalhar com a faca, ó, cortando nessa posição. Você vai trabalhar com ela na horizontal, com muito cuidado, ó. Aqui, ó. Apartando, ó. Cortando, ó. Cortando, ó. Esse cordão aqui, ó, que segura, ó, a bobina, com muita calma, ó, com muita calma cortando, até que eu cheguei aqui, ó, eu apartei, ó, certo? Ó, com muita calma eu consegui, ó, apartar, certo? Ó, consegui apartar o cordão. Você vai apartando aqui de um por um, só, pessoal, só faz isso se realmente esse cordão não tiver muito colado, ó. Não tiver muito, ó, aqui, ó. Só se não tiver, ó, muito colado na bobina, para você não raspar a bobina e danificar a bobina. Lembrando que a faca tem que estar, ó, que a faquinha amolada tem que estar, ó, na horizontal, nunca enfiando aqui na bobina.
Ó, nunca fazendo isso, mas na horizontal, só cortando aqui esse cordãozinho. Você vai cortando esse cordãozinho, ó, soltando ele, até você achar aqui um espaço bem limpo, até que você tire ele aqui bastante, que esse fio apartado aqui no meio fique livre, os dois pedaços, para você pegar ele aqui, ó, você pegar ele, né, os dois pedaços, onde apartou aqui por fora, o ventilador tá com esse defeito, rodando para os dois lados, porque apartou aqui por fora. Aí você vai tirando essa proteção, ó, a faquinha na horizontal, ó. Cuidado para não se cortar, pessoal. Cuidado para não causar acidente. Não pode trabalhar com isso aqui sob efeito de bebida alcoólica. Não pode trabalhar com elétrica, com material cortante, com material elétrico sob efeito de bebida alcoólica ou sob estresse, pessoal. Tá certo? Por algum motivo você se estressou aí no teu trabalho, né? Nós somos mortais, aí você se estressou com alguma coisa, aí você vai sentar para tentar tirar o estresse ali para trabalhar, fazer alguma coisa, e você pega uma furadeira, pega uma faca amolada dessa, pega um material elétrico desse aqui e vai tentar resolver estressado. Não faça isso. Você pode causar um acidente, ó, você pode se cortar, se machucar, sofrer um choque, você pode até destruir, danificar também o material que não é seu. Então, ó, você vai cortando com calma, com a faquinha na horizontal, com toda a calma do mundo. Eu estou fazendo só uma demonstração, eu não estou consertando essa bobina. Só dizendo para você como você tira aqui, ó, como você consegue, ó, cortar, ó, esses cordão de enrolamento que protege, ó, que segura a bobina, certo? Você vai abrindo ele, ó, abrindo, até que você vai achar aqui um espaço bom, né? Um espaço bom para você pegar esse fio apartado, puxar um para um lado, puxar um para o outro, desencapar eles, emendar eles aqui, ó, emendar eles, certo? Um no outro. Se não der, tiver muito curto e não tiver condição de emendar assim, fazendo nó, você vai pegar aqueles terminalzinhos tubular, aqueles terminais tubular que o eletricista usa na ponta dos cabos. Você vai cortar aquela parte de metal, aquela parte de cobre, perdão, aquela parte de alumínio do terminal tubular. Vai pegar aquele caninho de alumínio ali do terminal tubular e vai colocar aqui, ó, as duas pontas do fio aqui que está apartado dentro dele, uma de um lado, outra do outro, e vai amassar com alicate ele, prensa aí com alicate, ó, até ficar bem acochadinho para poder esses cabos não sair mais de dentro. Aí você vai pegar um esmalte de unha de qualquer cor, tanto faz ser base como esmalte, cor de qualquer cor. Você vai pegar um esmaltezinho e vai melar aqui, ó, a emenda com esmaltezinho para não ficar passando corrente, tá certo? Não é obrigatório você ter esse esmalte aqui de fábrica. Você pode ter um esmalte de unha. Esse esmalte que você encontra aí nas manicure, desse esmalte que você encontra na mercearia, essa base que você encontra na mercearia para manter sua unha limpa, brilhosa, pronto. Você vai pegar um esmalte daquele e vai passar aqui na emenda para poder isolar. Você pode colocar bastante esmalte aqui, certo? Coloque esmalte onde você fez a emendazinha para isolar, para não ficar desencapado, vazando corrente. Pronto. Deixa secar. Se você não tiver um soprador térmico para secar logo, deixa secar mesmo no vento, no sol ali fora. Coloca a bobina no solzinho ali da sua casa, procura um cantinho ali numa área que tem sol. Deixa secar lá esse esmalte bem sequinho. Quando tiver bem sequinho, que você colocar o dedo e ele não tiver mais grudando no seu dedo, bem sequinho, pronto. Aí você pode energizar isso aqui. Fez essa emenda, monta o ventilador vai estar rodando perfeitamente e você encontrou onde era o defeito. Tinha um fio apartado aqui pelo meio da bobina, ou aqui fora, ou dentro. Esse é mais complicadinho, como eu falei para vocês, porque você vai ter que fazer todo esse trabalho. Você vai ter que estar com a faquinha amolada com muito cuidado para não se acidentar, cortando esses cordãozinhos aqui, ó, que segura o enrolamento das bobinas, tirando para liberar aqui o fio de cobre, liberar aqui o fiozinho de cobre para você fazer
né, fazer aqui a emenda onde apartou, ou por fora ou por dentro. Você vai inspecionar, você vai olhar com calma, você vai fazer aqui como eu estou fazendo, colocar a bobina na sua mão, ter uma luz boa na sua bancada para você diagnosticar aqui, ó, visualizar se não tem fio quebrado na bobina aqui ou por aqui por fora. Se tiver, o trabalho é esse que eu ensinei para você com calma, com muita calma. Tanto aqui para procurar o fiozinho de cobre apartado ou com zinabre, você vai ter que mexer com calma para não arrebentar os outros. Como você vai ter que procurar com calma onde tem fio apartado no meio da bobina. Porque se tiver fio apartado por aqui, o ventilador também fica girando para os dois lados e perde potência, perde velocidade. 1, 2, 3. Lhe ensinei 3 maneiras de consertar e 3 sintomas que acontecem com ventiladores que apresentam esse tipo de defeito. Tá certo, pessoal? Lembrando que se você estiver gostando do vídeo, não esquece de dar o teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para todo vídeo aula que for produzido aqui nessa bancada, quer que seja de ventilador, quer que seja de forno elétrico, quer que seja de televisor, quer que seja de caixa Bluetooth, o que for, liquidificador, air fryer, secador de cabelo, chapinha, prancha, escova rotativa, escova elétrica, o que for consertado aqui, o que chegar na minha bancada, eu vou estar produzindo essas videoaulas e vou estar mostrando a vocês. Esse ventilador aqui está para conserto, bom? Esse ventilador está para conserto, certo? E eu vou estar fazendo um vídeo dele aqui, não só ele, tem mais aqui. Ele é um dos que está para conserto. E eu vou estar fazendo um vídeo para vocês consertando esse ventilador aqui ou tentando consertar esse ventilador, que pode ser que tenha conserto aqui agora, na hora do vídeo, ou não. Pode ser que eu tenha que pedir alguma peça para que ele venha funcionar. Mas é mais um vídeo que vai ser produzido aqui, ó, amanhã. Amanhã vai ser, terça-feira vai ser produzido esse vídeo, ó, amanhã. Então, se você é inscrito, se você está com o sino de notificação ativado, então vai chegar a notificação para você assistir, ó, essa videoaula do conserto desse rapaz aqui que não está dando nada, tá certo? Então, ó, esses são os problemas que vêm surgir aí para o ventilador estar girando para os dois lados. Quarto e último problema que não tem solução imediata. Quarto e último. Quando esses filamentos de cobre, quando esses fios de cobre aqui, ó, quando eles se apartam dentro do estator, porque eles passam dentro do estator, ó. Uma bobina dessa, ela passa de um lado para o outro do estator. Se um fio desse apartar dentro, aqui tem centenas de fio passando aqui. Aqui tem centenas de enrolamento de fio. Se apartar um dentro, porque houve um aumento de temperatura, ou zinabre, que é a ferrugem do cobre, e um fio desse apartou dentro aqui, ó, é impossível você encontrar onde foi que aconteceu esse incidente aqui, aonde foi que apartou no meio de centenas de cabos de fio de cobre. Então você não tem como consertar essa bobina, esse ventilador, porque você já examinou e viu que o defeito não é aqui externo, o defeito foi dentro. O ventilador perdeu velocidade, está girando para os dois lados. Você já testou tudo, está tudo certo e continua o sintoma. Então, o problema foi dentro e você não tem uma máquina para fazer o rebobinamento desse estator, então você não vai ter conserto para esse ventilador do teu cliente. Você vai ter que ser sincero. Olha, eu não tenho máquina de rebobinar motor de ventilador. Eu não tenho uma máquina aqui na minha cidade, eu não tenho, não sei, eu não conheço quem tem a máquina, não sei quem faz rebobinamento.
Então, a opção que eu vou dar para o senhor ou para a senhora é comprar outra bobina nova para colocar no seu ventilador. Tem que ser sincero, seja sincero com o seu cliente. Você tem que comprar outra bobina nova para colocar no teu ventilador, porque eu não tenho máquina de rebobinamento de ventilador. Eu já fiz todos os exames e eu condenei essa bobina porque o problema está dentro do enrolamento e eu não tenho como fazer o conserto. Tá certo, pessoal? Esse é o quarto problema que não vai ter conserto imediato, a não ser que você conheça alguém que rebobina ou você mesmo tem máquina no seu trabalho aí, na sua bancada para rebobinar. Se não, não tem conserto, só outra bobina nova, pessoal. Certo? E quinto e último defeito, que o ventilador não vai girar para nenhum local, nem para a direita e nem para a esquerda. Quinto e último para encerrar o vídeo, é quando acontece um curto-circuito dentro da bobina, acontece um curto dentro dessa bobina, dentro do ventilador, e aí ela fica toda assada, ela queima, ela fica preta, ela queima tudo, fica tudo preto. Eu tenho um vídeo aí mostrando uma bobina assada que o capacitor derreteu com tudo. Aí, meu amigo, não tem solução. Aí você vai ter que comprar uma bobina nova para colocar no ventilador do teu cliente, ou ele vai comprar para você colocar uma bobina nova no ventilador do cliente. Quinta e último defeito é quando isso aqui pega fogo, quando isso aqui assa, quando isso aqui entra em curto. Não tem mais jeito, não adianta tentar consertar porque não tem conserto, a não ser se rebobinar ou comprar uma bobina nova. Tá certo, pessoal? Então, esse foi mais uma videoaula mostrando os possíveis problemas que levam o ventilador a perder potência e ficar girando para os dois lados com auxílio das mãos. Você consegue parar e girar. Esse vídeo hoje foi explicando os defeitos, como examinar, como diagnosticar esse defeito e tentar o conserto, e também mostrando que vai ter casos que você não vai poder consertar mais essa bobina, a não ser se rebobinar, ou vai ficar totalmente perdido e vai ter que comprar outra para colocar no ventilador, que é quando quebra dentro do estator, quando aparta o fio dentro do estator, ou essa bobina assou porque sofreu um curto-circuito na casa do cliente. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, você que é inscrito, qualquer dúvida, tá bom? Você que ainda vai se inscrever, qualquer dúvida, vai no campo dos comentários, faz a tua pergunta, tá certo? Eu não vou poder responder de imediato, mas eu garanto a você que quando chegar a notificação que eu tiver ali, olhando ali o meu canal, tá certo? Eu vou passar pela tua pergunta e vou ter o prazer imenso de te responder, de tirar tuas dúvidas, tá bom? Em vídeos passados eu já falei, né, que eu não vendo curso, né? Eu não cobro para tirar tuas dúvidas, tá bom? Eu não cobro valor nenhum, e lembrando que eu não sou contra a quem cobra, pessoal, porque tem muito colega aí do canal que é certo e é devido cobrar, tá certo? Para dar uma ajuda a outro profissional, a outro colega. É certo, eu concordo, tá bom? É legal, não é errado, né? Pedir aí um Pix, pedir uma ajuda, tá bom? Para estar tirando essas dúvidas, não é errado. Isso ajuda de certa forma o colega. Porém, eu particularmente, pessoal, eu não cobro, tá certo? Eu não peço para você fazer Pix para mim, eu não te cobro valor nenhum, eu não vendo curso, certo? O meu intuito aqui no canal da manutenção em eletrodoméstico eu já tenho o meu conserto, eu já tenho o meu dinheiro que o cliente está me pagando aqui, tá certo? Daqui do meu trabalho, daqui do meu conserto, eu faço aqui a minha vida, tá certo? Então, meu intuito aqui
é que você aprenda também, que você possa aprender também a profissão, tá bom? Então, eu não vou poder responder imediato a tua dúvida, tirar a tua dúvida, mas não ficará a dúvida, porque quando eu observar, quando eu olhar ali, eu vou estar tirando aí a sua dúvida, estar te respondendo, estar te dando uma luz, né, no que você deve fazer aí no eletrodoméstico. Tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe a todos, né? Que seja aí uma semana aí de paz para todos. Muito obrigado pela tua paciência. Fica com Deus e até o próximo vídeo.